Olá, meu nome é Lucas Henrique, somos da instituição Unipar e viemos apresentar o conteúdo da disciplina de HC. Essa disciplina é do professor Leandro e o trabalho e foco nessa disciplina é sobre agentes e avatares. Inicialmente, vamos começar com o conteúdo com o Wesley. Wesley Bonifácio Alcântara e meu RA é o 00179836. Paulo, Paulo Roberto Franco, RA 00178576. Roger, Roger Antônio de Souza, RA 00172257. e o meu, Lucas Henrique da Costa, 00179271. E a seguir vamos apresentando os slides. Agentes e avatares. Agentes são processos de computação autônomos e ativos que possuem alguma habilidade de se comunicar com pessoas e outros agentes e de adaptar seu componente. Em resumo, agentes são pequenos programas de computadores de inteligência artificial, aqueles que no interessa têm um impacto na interação de pessoas com os sistemas interativos. A interação baseada em agente há muito é vista como a solução para muitos dos problemas de usabilidade, mas até agora ela não apresentou resultado, tanto quanto esperado. Algo é comum a todas as aplicações de inteligência artificial. No entanto, alguns sucessos notáveis e muitos sistemas descritos. Como os sistemas de recomendação aprende alguma forma de agente ou agência de interação. Agentes são processos de computador autônomos e ativos que têm a habilidade de se comunicar com pessoas e adaptar seu comportamento. Alguns trabalhos de inteligência artificial têm uma concepção mais robusta dos agentes. Eles têm crenças, desejos, interações e talvez emoções. Pode planejar, aprender, adaptar e comunicar. Muitos desses trabalhos não se refere à questão de interface, mas à atividade de como planejamento, programação e controle de redes de computador. No círculo de IHC existe a concepção mais fácil de apresentada anteriormente. Há também muito alarde em torno dos agentes e muitas entidades. Agentes não são super agentes frágeis. Na interação humano e computador e o design de sistemas interativos, o posicionamento em direção à utilização de inteligência na interface através do uso de agentes artificiais na população. Na década de 1990, por pessoas como Brenda Laurie e Alan Kay, falava em mudanças de manipulação direta de objetos de interface para o gerenciamento indireto de agentes de interface. A visão de Kay era que de um mundo no qual mais e mais atividades sejam delegados. Os agentes, eles atualmente representam e iriam as reuniões por nós. Eles poderiam organizar nossas agendas em cooperação com agentes dos outros membros do nosso grupo de trabalho. Outros agentes não nos orientam através de grandes espaços de informação, em uma variedade de personas, agindo como instrutores e membros em sistema de ensino, ou explicando as complexibilidades de um novo software. No entanto, o progresso em direção a essa situação tem sido relativamente lento. A dificuldade fundamental é que os computadores têm acesso a uma visão muito limitada. O que as pessoas estão fazendo, eles podem detectar movimentos do mouse, digitação e seleção de itens de menu, mas não muito mais do que isso. Fazer inferências sensatas sobre o que as pessoas estão tentando fazer a partir de dados tão limitando. É muito mais difícil. Os agentes podem ser vistos de várias maneiras diferentes, como guias que explicam a estrutura e as características de um espaço de informação, como agentes de mnemônicos que ajudam a não esquecer compromissos e nos manteriam atualizados sobre novos acontecimentos, como monitores que ficam atentos à lista de
correspondência e várias informações relevantes, como colaboradores que trabalham conosco para desenvolver problemas, como substituto que iriam em a reunião por nós. Geralmente há dois tipos principais de agentes. Em cada caso, os sistemas em questão têm um modelo de interação, que por sua vez depende de duas outras representações: o modelo que um sistema tem de si mesmo e o modelo que ele tem de sistemas com os quais pode interagir, aqueles aos quais está adaptado na maior parte dos sistemas naturais. Esses modelos equivalem ao total do sistema. Mas nos sistemas projetados, o modelo que o sistema tem de si mesmo reflete a visão do designer. Podemos representar a estrutura geral das representações possuídas por um sistema de forma mostrada. Um sistema tem um ou mais modelos dos outros sistemas com os quais está interagindo. Um sistema também inclui algumas representações de si mesmo. A complexibilidade dos vários modelos define uma série de níveis e tipos de adaptação. Brown e colegas identificam que uma série de tipos de sistemas adaptativos na sua consideração sobre adaptabilidade em sistemas naturais e em sistemas baseados em computador. No nível mais simples, alguns agentes se caracterizam pela habilidade de produzir uma mudança na saída em resposta a uma mudança na entrada. Esses sistemas devem ter as funções receptora e transmissora em algum mecanismo. Os agentes simples podem ser aprimorados se mantiver um registro da interação que lhe permita responder a sequências de entradas em vez de sinais individuais. Isso pode ser ainda mais desenvolvido se ele mantiver um histórico da interação. Os sistemas de texto produtivos enquadram-se nesta categoria. Um sistema mais complexo monitorará os efeitos da adaptação na interação subsequente, fará uma avaliação por tentativa e erro. Esse mecanismo de avaliação, então, seleciona a partir de uma gama de possíveis saídas para qualquer temida entrada. Muitos programas de jogos, por exemplo, xadrez, jogo da velha, etc., usam esse tipo de adaptação. Os agentes do tipo 3 têm de esperar e observar no diálogo resultante o resultado de qualquer adaptação. No caso dos agentes de jogos, isso pode significar que eles perderão o jogo. Sistemas mais sofisticados monitoram o efetivo em um modelo de interação. Assim, possíveis adaptações podem ser tentadas em teoria, antes de serem colocadas em prática. Esses sistemas requerem um modelo do outro sistema com o qual estão interagindo. Brown ressalta que os níveis refletem em uma mudança de interação que vai desde especificação e testes dos mecanismos pelo designer no agente simples, até o design e inovação dos mecanismos pelos próprios sistemas, no nível CRI. Algum aumento de significância também, um aumento de custos não podem ser justificados. Há pouca vantagem em ter uma capacidade altamente sofisticada se o contexto da interação nunca mudará. Como exemplo muito simples de uma interação humano-agente, considere o corretor ortográfico de um processador de texto. É a pessoa quem decide tomar ou não a iniciativa. O sistema faz sugestões para palavras como ortografia errada e a pessoa decide se aceita ou não a sugestão. O sistema geralmente executa a mudança, mas às vezes a pessoa pode inserir determinada palavra e é a pessoa que avalia os efeitos. Sistemas adaptativos são caracterizados pelas representações que têm de outros sistemas, de si mesmos da interação. Esses modelos sempre serão representações parciais de tudo o que acontece.
O modelo simples de sistemas adaptativos fornece um framework ou modelo de referência para a reflexão sobre a interação baseada em agente. Agentes são sistemas adaptativos, sistemas que se adaptam às pessoas, portanto, eles precisam de alguma representação das pessoas. O modelo de outros sistemas. O modelo de si mesmo é a representação que o agente tem do domínio ou aplicação. O modelo da interação é uma representação abstrata da interação entre os modelos de pessoas e os modelos de domínio. O modelo de pessoa é também conhecido como modelo do usuário, mas o termo usuário aqui parece particularmente impróprio para a interação humano-agente. Modelo de domínio. Um modelo de domínio descreve a representação que o agente tem do domínio. Ele pode fazer isso em todos ou em qualquer um dos 3 níveis de descrição: físico, conceitual e intencional. Características físicas do domínio incluirão itens como cores de exibição e se os dados são mostrados como menus ou como listas de botões de rádio. As características físicas têm a ver com a pele do sistema. Conceitualmente, um domínio é descrito em termos de objetivo e atributos das coisas que contém. A descrição intencional refere-se ao propósito. Por exemplo, um agente de filtragem de e-mail pode ter um modelo de domínio em que descreve os e-mails em termos dos principais conceitos: cabeçalho, assunto, remetente e assim por diante. Uma descrição física de domínio incluiria as opções de fonte e de cor. Uma descrição intencional pode ter uma regra que diz: se a mensagem for classificada como urgente, mostre um alerta à pessoa. Modelos de domínios são necessários para que o sistema possa fazer inferências, possa se adaptar e avaliar as adaptações. O sistema só pode se adaptar e fazer inferências com relação ao que se sabe sobre o domínio de aplicação ou modelo de domínio. Um sistema de filtragem de e-mail, por exemplo, provavelmente não saberia nada sobre o conteúdo da mensagem. Sua representação de e-mail será restrita a saber que uma mensagem tem um cabeçalho, um campo de remetente, um campo de destinatário, etc. Um sistema que fornece recomendações sobre filme sabe apenas o título, o diretor e um ou dois autores. Isso é muito diferente do que significa para um ser humano sobre conhecimento sobre o filme. O modelo de domínio define a extensão do reconhecimento do sistema. Modelo de interação. O terceiro componente do framework é o modelo de interação. Ele consiste em 2 partes principais: uma abstração da interação, chamada registro de diálogo, e uma base de conhecimento que faz o papel de inteligência. A base de conhecimento consiste em um mecanismo para fazer interferências a partir de um modelo, para especificar adaptações e possivelmente para avaliar a eficácia do desempenho do sistema. Essa base de conhecimento consiste na regra se então, e modelos estatísticos de algoritmo genético ou de qualquer uma série de outros mecanismos. O modelo de interação, conforme expresso pelo mecanismo adaptativo de interferência e de avaliação, pode ser extremamente complexo, incorporando teorias de linguagem, pedagogia ou explanação. Uma interação é uma pessoa ou um agente utilizando o sistema em um nível que pode ser monitorado a partir de dados assim obtidos. O sistema pode fazer inferências sobre as crenças, planos e ou metas das pessoas, suas características de longo prazo, como traço cognitivo ou dados de perfil como experiências anteriores. O sistema pode adaptar seu comportamento às necessidades de determinadas interações. Com mecanismos adaptados, reflexivos, o sistema pode avaliar suas inferências e adaptações e ajustar aspectos de suas próprias organização ou comportamento. Os registros de diálogos é simplesmente um traço de interação em desempenho de nível de abstração. Ele é mantido
pelo tempo que for necessário, de acordo com as necessidades do sistema adaptativo, e depois é apagado. O registro de diálogo pode conter detalhes como sequência de teclas digitadas, cliques e movimentos do mouse, expressões faciais da pessoa que está usando o sistema, informações de tempo, como o tempo decorrido entre os comandos para tempo total para completar uma tarefa, movimento dos olhos, tamanho da pupila e direção do olhar. Características da fala, como velocidade, tom e volume, palavras faladas conforme reconhecidas por um sistema de reconhecimento automático de fala, mensagens do sistema e outros comportamentos do sistema, nome dos comandos utilizados, características fisiológicas da pessoa, como condutividade da pele, pressão ao segurar e assim por diante. O registro de diálogo é uma adaptação da interação na medida em que não captura tudo o que acontece. Expressões faciais e outros gestos estão se tornando cada vez mais disponíveis no registro de diálogo, e com novos dispositivos de entrada, gestos, movimentos, aceleração e todo tipo de característica que não pode ser percebida, enriqueceram todas as áreas de interação. No entanto, ainda é difícil registrar qualquer atividade não interativa que as pessoas podem fazer durante uma interação. À medida em que a veracidade de dispositivos de entrada continua aumentando, com a introdução de interações gravadas em vídeo, rastreamento de movimento dos olhos, também o registro de diálogo pode ser muito mais sutil. O modelo de pessoa e o modelo de domínio definem o que pode ser inferido. A base de conhecimento da interação é o que de fato faz a interferência combinado os vários conceitos de modelos de domínio para inferir características de pessoa ou combinados conceitos de modelo de pessoa para adaptar o sistema. Falar um pouco agora sobre avatares e agentes conversacionais. Avatares ou humanos virtuais trazem um novo grau de interesse à interação baseada em agente. Aqui o agente é representado por um personagem, seja um personagem na tela ou um objeto físico. Por exemplo, Nabazatak é um objeto de plástico parecido com um coelho, que tem luzes piscantes e orelhas giratórias. Ele recebe dados da web ou mensagens de e-mail e ele em voz alta usando um sistema de texto para a fala. Sistemas mais sofisticados são conhecidos como agentes conversacionais incorporados. Um esforço importante de pesquisa vem sendo feito atualmente na direção dos agentes conversacionais incorporados. Isso reúne muito do trabalho que apresentamos neste capítulo, mas inclui uma representação do agente e comportamento deliberadamente criado para tornar os agentes mais realistas e mais envolventes. Pesquisadores da área de agentes conversacionais argumentam que para proporcionar um apresentador ou agente incorporado é muito mais do que um exercício cosmético e muda fundamentalmente a natureza da interação. As pessoas acreditam que mais nos agentes, elas confiam mais nos agentes e têm um envolvimento emocional com eles. Companions. Nosso próprio trabalho nessa área concentra-se em Companions, ECAs, cujo objetivo é proporcionar apoio e envolvimento emocional com pessoas. O objetivo é transformar as interações em relacionamentos. Bayon e Maivel analisaram uma série de sistemas e tecnologias cuja objetivo é que as pessoas e os personifiquem. Em The Media Equation, Reeves e Nas discutem como as pessoas prontamente personificam os objetos, imbuindo-os com emoção e intenção. Gritamos com nossos computadores, chamando-os de idiotas. Analisamos nossos celulares preferindo e conversando com ele como se fosse uma pessoa. Companhias têm o objetivo de desenvolver esses relacionamentos de forma que as pessoas se envolvam em interações mais ricas e gratificantes. Eles precisam engajar-se em conversas com as pessoas, conversas que devem ser naturais e adequadas às atividades que estão sendo realizadas. Isso suscita novos aspectos de pesquisa sobre a ECAs e seus comportamentos e sobre o processamento da linguagem natural.
Utilidade. O aspecto de utilidade é um bom lugar para começar, já que existe um espectro de benefícios nos companions. Em uma ponta está o propósito, não está específico, e na outra está o propósito específico. Um gato não tem outro propósito específico além de ser um gato, enquanto um auxiliar de enfermagem tem várias específicas, como distribuir medicação, monitorar o estado de saúde e supervisionar exercícios. Ambos podem ser considerados companions. Um companion pode preocupar-se com entretenimento e diversão resultantes em prazer ou pode tratar de proporcionar auxílio da forma que for adequado. O Sony Aibo, embora não seja mais fabricado, foi uma das eficazes bichos de estimação robóticos feitos até hoje, mas não tinha qualquer utilidade prática. Forma. A forma que um companion assume refere-se a todas as questões de interação, como diálogos, gestões, gestos, comportamentos e outros aspectos operacionais da interação. Refere-se também a aspectos representacionais, como se ele é 2D, 3D ou 3D verdadeiro. Se tem forma humanoide, abstrato ou animal e que tem modalidade usa. As muitas questões estéticas também estão consideradas sob esse tópico. A forma e os comportamentos do companion provavelmente variam muito de propriedade para proprietário. Observamos nos grupos de interesse de pessoas mais velhas que, embora comportamentos detalhados do Aibo, o cão robótico da Sony fossem observados, eles não eram proprietários. A utilidade era o principal e os detalhes ficavam em segundo plano. Isso representa uma visão utilitária da tecnologia que podemos esperar das gerações mais velhas. Pessoas mais jovens tendem a se preocupar menos com utilidade, concentrando-se mais nos detalhes de design. Emoção. O design para trazer o design para o afeto e aspecto-chave para os companions, coisas atraem, fazem com que pessoas sintam-se bem, o que as tornam mais criativas e capazes. Relacionamento proporciona um apoio emocional. A interação emocional e a estabilidade são aspectos chaves dos relacionamentos. Devem haver oportunidades para que ambos os parceiros falem de si mesmos para ajudar na autoexposição e na autoexpressão. Os relacionamentos reasseguram a autoestima e a autovalorização e o intercâmbio emocional ajuda a aumentar a familiaridade. As interações devem estabelecer denominador comum, devem no geral ser educadas. A gentileza é um atributo-chave na equação de mídia descrita por Reeves e Ness. Personalidade e confiança. A personalidade é tratada como um aspecto-chave da equação de mídias Reeves e Ness. Eles realizaram uma série de estudos os quais demonstram que as pessoas assertivas preferem interagir com computadores assertivos e que pessoas submissas preferem interagir com dispositivos submissos. Assim que a interação passa do utilitário para a complexidade de um relacionamento, as pessoas preferem interagir com personas das quais gostam. Confiança é uma crença positiva sobre fidelidade, a fieldade e a confiança em uma pessoa. Objetivo: o processo. Confiança é um relacionamento chave que se desenvolve no decorrer do tempo através de conversas informais, conversas para travar conhecimento e também por comportamentos acessíveis de continuidade em comportamentos de rotina, e as interações contribuem para desenvolver um relacionamento quando enfatizam aspectos em comum e valores compartilhados. Atitudes sociais. Bickmore e Pickard, 2005, enfatizam o suporte à apreciação como um aspecto-chave na construção de um reposicionamento, bem como a importância de outros laços sociais, como preenchidos a um grupo, oportunidades de cuidar, suporte à autonomia e suporte às redes sociais. Os relacionamentos também têm um papel-chave na persuasão. A ideia é um tanto controversa da tecnologia persuasiva. Baseia-se em conseguir que as pessoas façam coisas que elas de outra forma não fariam. Porém, no contexto dos companions, isso é exatamente o que se espera de um companion faça, desde que o
em última instância, seja para o bem. Um companheiro de saúde e boa forma, por exemplo, deve tentar persuadir o dono a correr mais ou treinar com mais energia, afinal é para seu próprio bem. Resumos e pontos importantes. A interação baseada em agentes está exatamente na fronteira entre a interação humano-computador e a inteligência artificial. Isso faz dela uma área de compreensão particularmente difícil, já que o trabalho foi realizado a partir de diferentes disciplinas, com pesquisadores usando técnicas diferentes e linguagem especializada para explicar seus conceitos. Além do demais, com a importância de cada vez maior da aparência e do comportamento dos avatares na tela, a habilidade de produzir interações baseadas em agente que sejam envolventes é de fato desafiador e multidisciplinar. O que tentamos fazer neste capítulo foi fornecer um framework unificado para o pensamento sobre agentes e avatares.